Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança, que bom é poder estar aqui para continuar com vocês o nosso estudo no livro de Gênesis. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3. Gente, nós temos tirado lições espetaculares, lições tremendas através deste livro aqui de Gênesis. É ou não? Eu quero perguntar a você, como é que está você aí, meu irmão? Tudo bem? Como é que está você nessa pandemia, nessa crise que estamos vivendo? Nós somos um povo, o povo da aliança, eleito por Deus desde antes da fundação do mundo, e nós temos um autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que bom é aí você que está chegando de várias cidades, você que tem nos acompanhado através do Instagram, através do YouTube, através aqui do Facebook, e eu quero desafiar você, para que você que está chegando aí, que resolveu estudar o livro de Gênesis conosco, para que você pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue uma agenda, pegue um caderno. Gente, nós precisamos de estudar a Bíblia Sagrada, a revelação de Deus. Dias terríveis sobrevirão sobre a gente, sobre o mundo, e o que vai nos deixar, mesmo em meio a qualquer tipo de crise, afronta que venhamos a enfrentar e viver, é a firmeza na palavra do Senhor. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nós resolvemos tirar aqui a música e só colocar diretamente o estudo. E agora eu quero então pedir você para que você abra aí a Bíblia Sagrada no capítulo 3 de Gênesis. Iremos falar sobre a queda do homem. E nós temos falado aqui o seguinte: todas as vezes que você abrir a Bíblia, você tem de lembrar que a Bíblia aqui é a origem de todas as coisas. Inclusive, a origem do homem, a criação do universo. Aqui fala, revela o caráter de Deus. Aqui fala da queda do homem. Fala também do plano da salvação que Deus, desde aqui de Gênesis 3, capítulo 15, já estabeleceu. É bom lembrar o que eu sempre falo aqui: Deus não foi apanhado de surpresa neste momento aqui que o homem cai, que o homem peca. Deus não foi apanhado de surpresa. Pelo contrário, o Deus soberano que sabe todas as coisas, ao ter dado ao homem o livre-arbítrio e mesmo o homem ter pecado, Deus já havia provido, Deus já havia preparado o seu plano de salvação através do seu primogênito Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus, gente. Então, a Bíblia fala do caráter de Deus, a Bíblia fala da criação de Deus, aqui o Gênesis melhor, Gênesis, da criação de Deus, do homem feito à imagem de Deus, fala da queda do homem, da redenção do homem e da consumação. Aqui diz o versículo 1 então: mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele morrerdes ou comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gente, é o que eu disse e repito: o livro de Gênesis não é um livro científico. A Bíblia não é um livro científico. A ciência vai até onde, para eu e você que somos o povo da aliança, cristãos, que temos a revelação de Deus, até onde não fere aqui os princípios deixados aqui na palavra. E aqui o livro de Gênesis não está aqui para explicar detalhes. Aqui está para poder, é a revelação de Deus
do caráter dele, de quem ele é, de quem nós somos e a revelação dele para os seus eleitos. E você é um dos eleitos de Deus. Vocês lembram que nós estudamos no último estudo nosso, o capítulo 2, quando Deus então fala com o homem, no versículo 17, e Deus então faz aqui uma aliança com o homem, ou melhor, deixa que o homem, criado com livre-arbítrio, tenha a sua liberdade de arbitrar diante daquele Éden, no jardim, ou melhor, no Éden, onde Deus colocou um jardim para que o homem pudesse cultivar. É interessante, né? Adão tinha a presença de Deus dentro da sua casa, dentro ali daquele lugar que Deus o colocou e fez um jardim para ele. Olha que Deus maravilhoso. Eu quero já de início dizer para você, meu irmão, minha irmã, ei, Deus quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz qual é o pai que se um filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Pedir um peixe, vai dar um escorpião? Mateus capítulo 7, quanto mais o Pai Celestial sabe dar as boas dádivas aos vossos filhos. Isso é uma linguagem de intimidade aqui. Deus falava com Adão, tinha intimidade com Adão e deu a ele o livre-arbítrio. Aqui fala com ele, olha o versículo 17 do capítulo 2, que nós já vimos, quando Deus fala, o versículo 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus deu ao homem isso. Deus coloca o homem no Éden, num local, e lá coloca um jardim para o homem. É o Pai que quer o melhor para os seus eleitos, para os seus filhos que foram adotados em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aqui agora. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus então deixou que ele arbitrasse. Agora entra a serpente. Essa serpente, ela falava. Essa serpente, alguns pensam e até alguns discutem se ela tinha perninhas ou não, e acaba se perdendo no que o texto tem para nos ensinar. Deus queria do homem, criado à sua imagem e semelhança, obediência. Deus queria construir uma relação de intimidade. Deus queria que este homem manifestasse a sua glória e especialmente obedecendo. E aqui quando quando o homem está lá naquele jardim e dá de todas das árvores, dos frutos poderia comer, mas diz que aparece aqui um ser, uma serpente, que falou mesmo. É a primeira possessão demoníaca que acontece. Aquela serpente fala. E mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ela chega e diz para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha para você ver que ela foi ali para instigar Eva, para colocar dúvida em Eva, para poder, minha mãe falava, enfucar, para poder ficar perquirindo Eva o tempo todo. E ela conseguiu. E ali ela, sedutora, seduz a serpente, possuída por pelo demônio. Ela então diz o seguinte, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas, ela fala, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O diabo queria aqui e conseguiu, porque Eva altera aqui a fala de Deus. O diabo já havia instigado Eva. Eva, Deus falou então para você não comer, falou para eu não comer, para eu nem Adão comer e nem tocar, mas Deus não tinha falado para não tocar.
E também não estou dizendo que era para tocar. O fato é quando a gente é tentado, o fato é quando o inimigo sedutor, e a Bíblia fala que ele é sedutor, ele joga o espírito de encanto, ele consegue colocar os seus dardos, as suas setas inflamadas para poder bagunçar a mente do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Isso aconteceu aqui e acontece diariamente conosco. E vai haver um dia que ele vai ver a sua fragilidade, que você está fraco e ele vai te tentar. Tem momento que o diabo nos atenta naquele dia, o dia definido que você está frágil, que eu estou frágil. Ele foi aqui, a serpente, e falou com Eva. Então Deus falou isso e Eva titubeou e nem tocareis. Agora veja aqui, o 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus havia falado que morreria. A serpente fala, não, Eva, não vai morrer. O Satanás queria tirar e tirou a palavra de Deus do coração, da mente de Eva. Deus fala uma coisa e é isso que acontece nos dias de hoje. Deus colocou um padrão para o casamento. Que homem e mulher se unem, se tornam só carne, criem filhos, sejam fecundos. Deus fez o homem para dominar, é o que eu lhes disse. Agora o homem é dominado pela maconha, pela cocaína, pela heroína. Porque o diabo quer. Ele quis, conseguiu e continua querendo. E esta é a sua meta. Tirar eu e você de debaixo da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. E olha a quantidade de jovens, de casais, de famílias destruídas. Começou aqui com mentira. Jesus repreende aqui em João aquelas autoridades, aqueles que queriam questioná-lo e questionavam e inquiriam ele, dizendo, vós sois filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. E ele vive pecando desde o início. Ele conseguiu falar com Eva, não, você não vai morrer. Lembra quando seu pai falava uma coisa, quando você era pequeno e eu também, lá em Salinas, minha mãe falava algo, mas chegava lá alguém e nos desviava do caminho? Você já assistiu o filme, ou já leu o livro de John Bunyan, O Peregrino? Tudo é isso. O inimigo conseguiu aqui levar Eva a acreditar que a palavra de Deus era mentirosa. Levar Eva e ela acreditou que o que Deus falou não valia. O inimigo quer levar você a desmerecer a palavra de Deus, desmerecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Na verdade, o inimigo quer tirar de você aquilo que Deus colocou em você, que você foi feito à imagem e semelhança dele, nós fomos feitos. Deus quer levar você, o diabo quer levar você a acreditar, a ter fé que Deus não existe. Porque é interessante, porque a fé, todos nós temos fé, todo mundo tem fé. A fé, eu diria, natural. O diabo quer desviar-nos do caminho de Deus. Foi isso que ele fez, queria fazer com Cristo. Desviar Cristo do propósito que o Pai tinha para ele. Qual foi o propósito? Qual foi o plano de Deus? Foi que Cristo morresse numa cruz. Entende? Olha o que diz aqui, são palavras, são verdades tremendas que vai saltando aqui. Olha o que diz, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que o diabo fala. Sabe o que Deus está querendo, Eva? Deus está com medo de você tocar nesse fruto, comer deste fruto, e você ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Será que Deus não ia instruir Adão e Eva com o tempo
sobre o bem e o mal? Será que não? Mas o que Deus queria era obediência. E por isso, daqui a pouco, nós vamos dizer que Deus põe 2 querubins impedindo a entrada do homem na presença do Senhor, no Éden, expulsa daquele jardim, para que ele não comesse a árvore da vida, porque ele havia pecado e agora conheceu o mal, o outro lado, que a própria serpente instigou. Coma, porque você vai conhecer o outro lado. Senão, se Deus não tivesse tirado o homem do Éden, do paraíso lá, do jardim, o homem estava aí nesta maldade eterna. E olha o que acontece. Sereis conhecedores do bem e do mal, se vos abrirão os olhos. Será que essa tentação não continua, não? Comigo e contigo? A nossa carnalidade, a nossa sensualidade, a nossa libido, a velha criatura que ainda está em nós, você que é casado, começa a sentir ali atraído por uma mulher, uma secretária, uma irmã da sua irmã, um irmão do seu marido, daquele seu patrão, daquele seu colega de trabalho, daquele professor de faculdade. E aí continua esta ideia, eu diria, espiritual, diabólica, mas ao mesmo tempo também forte, carnal, e começa a criar uma ilusão na sua alma. Começa assim, olha, se você ter essa experiência, você vai ter uma relação sexual de explodir. Você vai ter uma intimidade com aquela mulher, você vai ter um sexo com ela, você vai ter um sexo com aquele homem que jamais você já teve. É isso. O propósito do inimigo é exatamente ir colocando na mente e levar você a crer que os seus olhos se abrirão e você será conhecedor, você vai dominar. Não é isso que acontece com quem mexe com tráfico, com quem mexe com drogas, com quem entra no mundo do crime, com quem entra nesse mundo aí de promiscuidade? Há no homem um desejo de poder. E começou aqui. Olha o que diz mais. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável o quê? Aos olhos, e a árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Ela então tomou do fruto e quê? E comeu. Olha o que diz aqui a palavra, meus irmãos, agradável aos olhos. A Bíblia fala que os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Alguns dizem que os olhos, os sentidos, são as janelas da alma. Se os nossos olhos forem o quê? Bons. Mateus 6, o Senhor Jesus fala. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará o quê? Doente. E é isso. Vivemos num mundo dominado pela pornografia, pela sensualidade. O mundo tem virado de cabeça para baixo. Tudo por causa disso aqui, ó. Começou aqui. Os olhos viu, a árvore é boa para se comer. Nem tudo aquilo que é bom, nem tudo aquilo que traz prazer, nem tudo aquilo que encanta, nem tudo aquilo que emociona você. O nosso coração, temos aqui, é a sede da nossa vontade, das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos anseios mais inexplicáveis. As emoções estão aqui. O coração nosso é o quê? Ele é enganoso. Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Olha para você ver aqui. Agradável aos olhos e desejável. A árvore desejável para dar o quê? Entendimento.
Ela viu aquilo. Tomou-lhe do fruto e que mais? E comeu. E também deu ao seu marido e ele comeu. O versículo 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam o quê? Nus, coseram folhas de figueira e fizeram vestimentas para eles. Esse é o primeiro aspecto que eu quero colocar para vocês. Os olhos nossos, que fazem parte a nossa visão, paladar, os sentidos, são as janelas da nossa alma. Os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. O que nós temos olhado? O que nós temos visto? A quantidade de homens dominados pelos sites pornográficos, pela internet aí, ficam às madrugadas dominados pelo devaneio de uma sexualidade desenfreada. Homens viciados, mulheres viciadas. Eu vi o caso, por exemplo, de uma mulher que, inclusive de igreja, que começou então a ter um conflito com seu marido, começou a entrar no site lá, conheceu um cara carinhoso, um cara cheio de palavreado, olha, cheio de somebody love, e começou a conversar com ela, elogiá-la, começou a pedir fotos dela nua. Daqui a pouco ela foi na cidade lá e teve relações e desgraçou o seu casamento. Eva olhou e viu que era agradável aos olhos, desejável ao seu coração, para que desse entendimento. Tem muitas pessoas procurando, perquirindo as coisas. Por isso, o seu casamento é um jardim fechado. Olha, um jardim fechado. Cuide-se. Eu aprendi algo. Se você se sente atraído por uma mulher que não é a tua, por um homem que não é o teu, por um irmão de igreja, uma irmã, um parente lá, primo de não sei de quê, cuidado. Não brinque com coisa séria. O coração do homem é enganoso. Depois você assiste sobre estes homens que cometem crimes, que têm a mente doente, ou mulheres. Depois você assiste alguns documentários sobre a questão do que há dentro do homem. Marcos capítulo 7 fala que é do meu coração e do seu coração. Marcos capítulo 7, versículo 18 em diante. É do coração do homem que saem os maus desígnios, os furtos, os adultérios, que sai a mentira, o ciúme. Sai do coração do homem e contamina o homem. O coração do homem é assim, é doentio, meu e seu, conquanto somos crentes. E este texto, por isso que eu disse que é bom estudar Gênesis, a doutrina da criação, e voltarmos aqui ao início da queda, do desvio do homem. Quando o homem perdeu a sua liberdade, quando o homem perdeu o seu livre acesso ao Deus que o criou, e que tinha intimidade com ele, e que tinha Deus ali no jardim, dentro do seu quintal, dentro da sua própria casa, provendo, cuidando, abençoando. Olha o que diz aqui agora, que abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha o que começa a acontecer aqui, eles abriram os olhos. O inimigo é assim. O inimigo, o pecado nos cega. O inimigo, ele quer levar você a acreditar que não tem nada a ver, que não tem problema. E tudo começa de mansinho, devagar. Eu nunca fui da roça, mas eu já vi a história do gato brincando com o rato brincando com o gato. E ali o gatinho está ali usando a sua artimanha para poder devorar aquele rato. E brinca. E depois, na hora que ele assusta, aquele gato, com aquelas unhas, avança sobre aquele rato e o devora.
Assim é o diabo. Assim é o mundo. Assim é a carne. Olha a nossa carne aqui. É preciso pedir misericórdia e graça de Deus. Aqui fala que eles abriram os olhos depois que passa o prazer. Depois que passa tudo, que você cai na real. Quando você abre os olhos, você vai ver que você está nu. Você está desprotegido. Aquela pessoa que dizia que era amiga sua, que te convidou para você fazer um roubo, que te convidou para você entrar numa demanda aí de mentiras. É assim. Quando você estoura tudo, você fica só. A quantidade de homens que ficaram sozinhos nos momentos mais difíceis por ter sido levado por amigos, pela mentira, pela façanha de querer ter coisas, de querer conquistar. Na verdade, o homem vive em busca de um poder, uma ilusão, um encanto. E quando cai na real, ele reconhece que ele é pobre, nu, miserável. Permita-me dizer aqui, minha querida e meu querido, segundo é comprovado, o orgasmo, ele dura no máximo 10 segundos. 10 segundos. Você leva um tempo para você construir um nome, uma honra, uma garantia de um legado. Você leva um tempo dedicando à sua família, preservando o bom nome da sua família, do seu nome e do próprio Deus. Mas por um encanto de uma mulher e não que ela é desgraçada, ou de um homem e não que ele é desgraçado e você é tão assim. Mas faltou o quê? Aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 26. Vigiai, Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. E aqui eles abriram os olhos e caíram na real que eles tinham tudo. E entrou um vazio na alma de Adão e de Eva. Imagina o sentimento de tristeza, de angústia. O pecado nos leva a isso. Ele promete sucesso, ele promete tudo fácil, mas nos cobra caro. Assim é o diabo, que quer destruir a tua vida. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor. Por que eles esconderam? Você pode ver quando a criança faz algo errado, ela esconde, ela mente. Está aqui, ó, desde o início. Você está lá no seu Instagram, ou melhor, no seu WhatsApp, está ali conversando com alguém, fazendo declarações indevidas. Seu marido chega, sua mulher chega e você apaga para todos. Você apaga. Tudo começa assim, de mansinho. O coração da gente vai enlaçando. A nossa alma vai sendo enlaçada. Entenda isso. Tem um texto de Provérbios, o Eclesiastes, que fala o seguinte: achastes mel, come apenas o que te basta. É isso. Sabe qual é a minha paga e a sua paga aqui, meu irmão, minha irmã? Curta, celebre com a mulher da tua mocidade o sexo e cuide-se. Tudo está fácil hoje. Você pode entrar no mundo, ver coisas que você jamais via. Quem sabe a tua mente está totalmente presa aí. Seus pensamentos aí dominado ou dominados. A tua mente está dominada por pornografia. E a senhora também. Cuidado você que faz academia, minha querida, minha jovem senhora, a senhora aí, para que você não caia nos encantos daqueles homens que estão lá, ou daquelas mulheres, meu irmão, que estão lá. Talvez você, minha senhora, minha amada irmã, tenha um corpo bem
tornozeado, está trabalhando bem. Você não está bem com o teu marido. O inimigo está arrumando um laço para você, para te derrubar. Você tem filhos. Depois a dor, o gemido é gritante. Lembra de, e mais na frente eu vou falar sobre isso, Jacó e Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Escuta, minha irmã, tem coisas que você não abre com ninguém, com a amiga de academia, com aquela amiga de igreja. Tem coisas que é sua e do seu marido. É seu, meu irmão, e da tua esposa. Cuidado quanto a isso. São dias difíceis. Aqui está a revelação de Deus. Quando Adão e Eva viram que estavam nus, eles tiveram vergonha. Eles esconderam. Você está escondendo da igreja, falando mal do seu pastor, falando mal da igreja, falando mal de todos. Quem sabe o problema seu é porque você está distante do Senhor. Quando nós estamos distante do Senhor, tudo que é de Deus nos causa o quê? Repugnância. A gente quer esconder, a gente quer fugir. Olha o que aconteceu aqui. E eles, percebendo que estavam nus, tentaram cobrir com folhas de figueira. E não teve jeito, porque as folhas de figueira não cobrem nada. E é o que acontece hoje, a quantidade de pessoas tentando cobrir a sua nudez, as suas culpas, as suas angústias, as suas tristezas, com o poder do pensamento positivo, com mensagens de autoajuda, e se tornam viciadas. Cada dia uma mensagem diferente. Você pode, você consegue, você é especial. E não ouve a mensagem: você pecou, peça perdão a Deus. Não tente cobrir com a figueira da autoajuda, de mensagens de consolo, que Deus te ama, Deus tem um projeto para a tua vida, que você vai se dar bem. Não é esta mensagem para você, e para Eva aqui, e para Adão. A folha da figueira representa como se fosse as obras, a religião. O homem tenta chegar até Deus através das boas obras. Quantas vezes já aconteceu comigo no passado, eu queria aliviar as minhas culpas, as minhas angústias, através do trabalho, e até pregar, e até cantar, e até me esmerar. A quantidade de crentes hoje que estão vivendo numa autoexpiação. A maioria dos crentes que dão grandes ofertas, que participam de campanhas na igreja, eles não querem Deus. Eles não querem mudança de vida. Eles querem resolver as aspirações da sua carnalidade, do seu egocentrismo. Tomara que não seja você. Deu para você entender? Eu vou começar a parar aqui para a gente continuar depois a outra parte do capítulo 3 de Gênesis. Eles tentaram cobrir. Eles se viram nus. Lembra do filho pródigo que saiu de casa, pediu os seus direitos e foi viver lá com as meretrizes, naquele lugar distante, e a fome bateu lá, a desgraça campeou lá, até que ele se viu nu. Os amigos se foram. O frio é bem maior, a dor dói muito mais. Os amigos, ninguém quer saber dele. Você envolve com pessoas que mexem com drogas, você vai para as baladas, você desviou do Senhor. Mas quando você perceber, você vai ficar só. E para muitos, só resta depois uma bala, um tiro. Por quê? Porque o pecado faz isso. Os traficantes fazem isso. Ele te dá a droga para você curtir, para você fazer sexo, para você ver o mundo. O país, Alice, no país das maravilhas, na loucura. Quando você cai na real, é igual o filho pródigo, é igual Adão e Eva. Você vai ver que você está nu, sentindo pobre, vazio, sem nada. É isso que está acontecendo com muitos. E quem sabe Deus está usando agora esse estudo para despertar você, para direcionar para você, para mostrar que o caminho que você está indo não é um caminho, é um atalho. Você está cada vez mais distanciando do Senhor. A igreja não é mais apaixonante. A Bíblia não há mais paixão pela palavra, pela oração.
Por isso que estudando o livro de Gênesis, nós estudamos aqui como que os nossos pais, os nossos primeiros pais caíram. Adão e Eva pecaram. E quando eles ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Tem quanto tempo que você está escondendo? Escondendo de Deus, escondendo dos irmãos da igreja, escondendo dos seus pais. E quando as pessoas escondem como Adão e Eva, elas querem ficar no escuro, elas querem ficar atrás de algo que ninguém possa ver. Por isso eu quero falar com você que você não foi feita, criada, chamada, como eleita de Deus, como eleito de Deus, para viver na escuridão, das trevas, fugindo de Deus, fugindo de tudo. Você foi chamado e chamada para viver na luz da presença de Deus. Você foi chamado por Deus para viver na luz da presença do Senhor. Você foi chamado por Deus não para ficar escondido, não para fugir de Deus, mas você foi chamado para falar com Ele: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. É para você ter intimidade com Ele. É para você usufruir da intimidade do Senhor. É isso que Deus quer que você entenda, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz agora aqui, nesse estudo nosso, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Jesus não sabe onde você tem andado? Naquelas noites, naquele carnaval, naquela vida promíscua, naquele motel, naquele lugar onde você esqueceu tudo aquilo que você aprendeu na sua tenra infância, os princípios que foram passados por ti? Será que Deus não te vê? Ele te vê. Ninguém pode esconder de Deus. Olha o que diz aqui: onde tu estás? Porque Deus quer uma resposta nossa. Deus te conhece, Deus te vê, mas Ele quer de cada um de nós que nós respondamos diante do lugar que nós estamos, da situação de pecado que nós estamos. Ele quer que nós tomemos uma iniciativa e façamos como o filho pródigo, que ele caiu em si e ele disse: quantos trabalhadores meu pai tem, quanta fartura lá em casa, eu tenho um irmão em casa, eu tenho uma casa onde eu tenho um pai amoroso, um pai bom, um pai gracioso, eu voltarei. Deus te vê, e Deus tem usado músicas, Deus tem usado pessoas, Deus tem usado até mesmo coisas da natureza para falar contigo, para poder despertar você. Deus está me usando para dizer para você: cuide-se enquanto é tempo. Olha, lembra-te de onde caíste e volta-te à prática das primeiras obras. Olha o que Deus fala com eles aqui: onde estás, Adão? Onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ah, gente, quando nós distanciamos de Deus, e essa situação do homem pecador e de muitos crentes, quando nós viramos as costas para Deus, nós ficamos tão nus. E acontece com a gente que a gente perde. Quem sabe você está perdido, perdida na escuridão, sem sentido. Quando Adão falou assim: olha, eu ouvi a tua voz e tive o quê? Olha o que ele diz aqui: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele só andava nu. Eles estavam nus. Mas ele vê a nudez não apenas física, mas a nudez também espiritual, é claro, espiritual. Tem gente, como é que você ouve a voz de Deus e tem medo? Porque eu estou no pecado, Senhor, estou distante de Ti. Mas sabe o que Deus faz? Deus faz comigo e contigo igual Cristo fez com Pedro. Quando Pedro traiu por 3 vezes e Jesus já havia avisado para Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Não vai te acontecer nada. Eu estou pronto a te seguir. Eu estou pronto a morrer por ti. Calma, Pedro. E Pedro, naquele momento que o galo cantou, que houve aquele barulho lá, aquela corneta tocou lá para mudar o horário, né? Alguns acreditam que é isso.
Então veja bem, naquele momento, Pedro se vê nu, despido. Ele teve vergonha. Mas o Cristo que o amou e me amou e te amou, ele mandou avisar para uma daquelas mulheres: vá lá, diga para todos que eu ressuscitei. E diga para Pedro que eu estarei lá. Ele não desistiu de Pedro e não desiste de mim e nem de você. Ele te ama e tem um plano na tua vida. Isso é maravilhoso. O livro de Gênesis são lições espetaculares, maravilhosas, para poder mudar nossas vidas. Olha o que ele fala aqui. 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Claro que Deus sabia. Tem horas que Deus faz pergunta, usa um pastor, usa um líder, usa alguém para perguntar, para atingir lá na sua interioridade, para poder mexer lá nas fibras íntimas da alma humana, para que eu e você caiamos na real. Ele me viu, ele me conhece. Ele pergunta: tu comeste? E ele disse, agora é uma culpa entre os dois. Eu quero terminar aqui para a gente orar. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Quando falou com Eva: que isso, Eva? A serpente me enganou. E a serpente fez aquela cara feia, colocando aquela língua cortada. Viu aí? Venci. É uma linguagem humana, né? Atribuindo aqui esta realidade espiritual. Escute. Adão não assumiu a sua culpa. É isso que acontece comigo e contigo. Ficamos culpando o governo, ficamos culpando o pai. Eu sou assim porque meu pai bateu na minha mãe. Eu via minha mãe batendo, meu pai batendo na minha mãe. Eu sou assim porque meu pai pegou e tinha várias amantes. E agora eu sou assim porque eu sou revoltada. Entendeu? Você não pode colocar culpa no governo, no pastor. Eu saí da igreja porque aquele pastor não olha para mim. Um tanto de crente infantis, são infantos. Tem igreja que muitas vezes tem sido, e é difícil pra gente que é pastor, é como se fosse um jardim de infância. Ah, eu estou assim porque ela me falou aquilo, me desprezou. A minha mãe falou sempre que eu fui feio. Sim, gente, nós temos esses traumas, os complexos. O problema é que a gente quer sempre colocar algo no lugar. Nós queremos sempre transferir a responsabilidade para o outro. Sempre foi assim. Você viu o que Adão falou? Tu me deste, a mulher que tu me deste. Tudo que Deus faz é perfeito, gente. Deus deu Adão a Eva e Deus te deu essa esposa, Deus te deu este marido. É preciso nós corarmos a cara de vergonha e quando tiver alguma coisa acontecendo conosco, falar: Deus, eu tenho a minha parcela e é grande de culpa. Este é o problema dos casais. A gente vai aconselhar, o marido coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa do marido e a gente não ouve e ouve pouco. O homem dizendo assim: não, eu também pisei na bola, eu não cumpri o que a Bíblia manda. E Eva então falou à serpente, é um culpando o outro. De que se queixa o ser vivente? De que se queixa o homem? Dos seus pecados. Então escute, meu irmão. Eu quero voltar com o capítulo 3 para que tiremos lições mais ainda. Escuta o que eu quero falar com você. Vamos cada um de nós assumir a nossa parcela de culpa. Quantas vezes eu como líder fiquei sempre choramingando. Ah, foi porque me fizeram isso. Acabou. Deus usou tudo isso para poder jogar para fora aquilo de ruim que está em nós. Para que Ele pudesse assim revelar a nós e aperfeiçoar em nós o seu caráter, para que sejamos livres, abençoados e que tenhamos então acesso a Ele com o peito aberto, com a alma aberta, que apesar de pecador, eu me achego diante dEle pela graça e pelo sangue do Cordeiro. Esse é o problema hoje do mundo. Você está vendo que as pessoas culpam o presidente, culpam o prefeito, culpam a escola. Nós vivemos esta dinâmica, permita-me falar a palavra, miserável do Éden. O diabo continua ainda e deixou a sua marca, deixou o seu selo em Adão, em Eva, e eles então
colocaram, e isso está dentro de nós, nesse pecado original que há em nós, dentro de cada um de nós. Nós sempre queremos criticar, zombar, amaldiçoar, maldizer, murmurar o tempo todo. É preciso parar de murmuração. Na sua casa aí, você marido, esposa, você filho, a sua empresa, talvez está indo para onde está indo, porque você ainda não assumiu a responsabilidade que Deus te confiou, é você que tem que levar. Quero orar por você. Quem sabe hoje Deus falou com você através desse vaso aqui. Pai, eu quero colocar cada vida que me assistiu aqui, me ouviu, nesse estudo do capítulo 3 de Gênesis. Trabalhe com esse casal, com esta mulher. Trabalhe, Senhor, com este homem. Derrame nessa família a tua graça. Traga pacificação, traga paz nessa família. E eu quero declarar, Senhor, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre cada vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. No próximo estudo, não esqueça, pegue seu caderno, pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, e para que você possa copiar, guardar aí. Não tem coisa tão linda, maravilhosa do que estudar como nós estamos estudando, e principalmente o livro de Gênesis, que é o início de tudo. Até mais, meu irmão, minha irmã.